Olá, queridos, graça e paz. Eu sou a Giovana Jaques e juntos estamos seguindo nessa caminhada pela palavra de Deus, não apenas para conhecer histórias antigas, mas para conhecer o caráter de Deus e ao mesmo tempo também entender quem nós somos diante dele. A cada dia a Bíblia vai revelando quem Deus é, como ele age e como o coração humano responde à sua voz. Ontem eu acabei não mencionando algo muito importante em relação a Noé. Quando Noé desperta e percebe a desonra de Cã, ele profere palavras que marcam o futuro das gerações, a bênção e a consequência. Canaã, que é filho de Cã, é amaldiçoado, e Sem é abençoado, e o Senhor é exaltado como seu Deus. Jafé também recebe bênção e expansão. E a Bíblia mostra mais uma vez que escolhas têm peso e atitudes revelam o coração do homem. E hoje nós vamos caminhar pelos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Gênesis. Depois do dilúvio, a terra começa a ser repovoada. No capítulo 10, a Bíblia apresenta aquilo que ficou conhecido como a Tabela das Nações. São os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. De cada um deles surgem famílias, povos, línguas e territórios. A humanidade se espalha novamente sobre a terra. Não é um capítulo de grandes acontecimentos visíveis, mas de algo fundamental. Deus está cumprindo a sua palavra. A vida continua. A terra volta a ser habitada e o plano segue em movimento, mesmo quando parece silencioso. Mas lá no capítulo 11, algo chama a atenção. Apesar de espalhados, os homens ainda falavam a mesma língua e tinham o mesmo modo de pensar. E em vez de se espalharem pela terra como Deus havia ordenado, decidiram permanecer juntos, centralizados neles mesmos. Eles dizem uns aos outros: vamos edificar uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados. O desejo deles não era apenas construir, era controlar, era se tornar independentes, era alcançar o céu sem Deus. A Torre de Babel nasce do orgulho humano, da tentativa de segurança fora da vontade do Senhor. Então Deus desce para ver o que os homens estavam fazendo. Não porque estivesse distante, mas porque nada, absolutamente nada, escapa ao seu olhar. O Senhor percebe que aquela unidade construída sob soberba levaria a humanidade ainda mais longe dele. E Deus age. Ele confunde a língua dos homens de modo que já não se entendem. A obra ali é interrompida, a cidade recebe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra, e assim os homens são espalhados exatamente como Deus havia determinado desde o início. A história nos mostra que toda tentativa de construir sem Deus termina em confusão. Quando o nome do homem é exaltado acima do nome do Senhor, a unidade se perde. Lá no final do capítulo 11, o texto volta a uma genealogia, agora focando numa linhagem específica, a de Sem, que leva até um homem chamado Abrão. É como se no meio da confusão das nações, Deus estivesse silenciosamente preparando algo novo. Então chegamos ao capítulo 12 e tudo muda. Deus fala novamente. E quando Deus fala, a história muda de direção. O Senhor chama Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus faz promessas claras. Faria dele uma grande nação, o abençoaria, engrandeceria o seu nome e por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Queridos, Abraão não recebe um mapa, não recebe explicações detalhadas. Ele recebe apenas uma palavra e uma promessa e ele obedece. Abraão parte como o Senhor lhe havia dito. Ele leva Sarai, sua esposa, Ló, seu sobrinho, e tudo que possuía. Eles caminham até a terra de Canaã. Quando Abraão chega à terra, o Senhor lhe aparece e reafirma a promessa. Aquela terra seria dada à sua descendência. E Abraão faz algo profundo. Ele edifica ali um altar ao Senhor.
Onde Deus fala, Abrão responde com adoração. Mas a caminhada da fé não é isenta de desafios. Logo depois do chamado e das promessas, a terra de Canaã é atingida por uma terrível fome. O cenário muda rápido. A terra que havia sido prometida agora parece árida, silenciosa, sem provisão. Diante da escassez, Abrão desce ao Egito em busca de sobrevivência. É um movimento compreensível, humano e marcado pela necessidade. Ao se aproximar do Egito, o medo toma conta de Abrão. Abrão olha para Sarai e reconhece sua beleza. Ele imagina o que poderia acontecer se os egípcios soubessem que ela era sua esposa. O coração dele se aperta. A promessa ainda estava recente e a fé, embora real, ainda está em processo de amadurecimento. Então Abrão escolhe esconder parte da verdade. Ele pede a Sarai que diga ser sua irmã. Não era uma mentira completa, mas também não era toda a verdade. Era uma tentativa humana de se proteger, de controlar a situação e de garantir a própria vida. A fé naquele momento se mistura com o medo. E como Abrão temia, Sarai é levada à casa de Faraó. Abrão passa a ser bem tratado por causa dela. Recebe bens, rebanhos e servos. Mas tudo isso acontece à sombra de uma decisão que não nasceu da confiança plena em Deus. A promessa agora corre perigo. A linhagem pela qual Deus havia dito que abençoaria todas as famílias da terra agora parece ameaçada. Mas Deus não se cala. O Senhor intervém diretamente. Ele fere Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai. Deus age para proteger aquilo que Abraão não conseguiu proteger sozinho. A promessa não depende da perfeição do homem, mas da fidelidade de Deus. Faraó chama Abrão, confronta sua atitude e devolve Sarai. Abrão agora sai do Egito com sua esposa, com tudo que tinha e com uma lição gravada no coração. Mesmo quando a fé vacila, Deus permanece fiel. Mesmo quando o homem age por medo, o Senhor continua guardando a sua palavra. Essa parte da história nos mostra que a fé verdadeira não é ausência de medo, mas a decisão de continuar caminhando apesar dele. Abraão ainda está aprendendo a confiar e Deus, com paciência, continua conduzindo a história. Abraão retorna à terra com tudo que tinha. O Senhor não desiste dele. A promessa não é cancelada e o plano continua. Esses capítulos nos mostram um Deus que governa as nações, que confundem o orgulho humano, mas que também chama pessoas pelo nome. Um Deus que não se limita a multidões, mas inicia um plano de redenção a partir de um homem disposto a ouvir e obedecer. A Torre de Babel revela o coração humano tentando subir até Deus por seus próprios esforços. A história de Abrão revela Deus descendo para chamar o homem para caminhar com ele. Onde Babel termina em confusão, a promessa começa com fé. Essa história nos lembra que o verdadeiro propósito não está em construir nosso próprio nome, mas em responder à voz de Deus. Ele continua chamando, continua conduzindo, continua escrevendo uma história maior do que podemos enxergar. Que essa palavra nos ajude a reconhecer quando estamos tentando controlar e quando não somos convidados a confiar. Que aprendemos a ouvir a voz de Deus e a dar passos de fé, mesmo sem saber todos os detalhes no caminho. Esta é a Bíblia contada como história viva. Amanhã seguimos juntos para os próximos capítulos dessa grande história que Deus continua escrevendo.